Salve, salve, senhoras e senhores. Vamos falar hoje um pouquinho de um assunto que vocês gostam bastante, que é mercado da bola. Celtão, quem deve estar chegando, quem vai vir, quem não vai vir, quem é especulação, quem você gostaria desses nomes que estão surgindo aí de setoristas, jornalistas que cobrem o São Paulo, cobrem o mercado de transferências global. Primeiro de tudo, rapaziada, quando chega nessa época, um mês e meio, até 2 meses antes da janela de transferência se abrir, especulam Deus e o mundo em todos os times, no Barcelona, no Real Madrid, no Fenerbahçe. Às vezes um treinador vai para um clube e já estão associando o jogador porque trabalhou e às vezes não tem absolutamente nada, às vezes tem coisa assim. O do próprio Alexandro, que a gente vai começar por ele, o lateral esquerdo, que a maioria de vocês que acompanha já o canal, se você é novo, não esquece de se inscrever, vai deixando o like, deixando o curtir no vídeo, ou espera para ver o que eu vou falar para deixar o curtir e os seus comentários também, toda aquela coisa. Me segue nas minhas outras redes sociais que eu também comentei sobre o insuportável do John Textor querendo botar a culpa no São Paulo, mas quem foi incapaz foi o próprio Botafogo no ano passado, enfim. Mas voltando aqui para o Alexandro, a gente começou a conversar mais sobre ele, já tinha ali uma especulação, uma conversinha mole sobre o São Paulo querer um lateral esquerdo vindo da Europa, não sei o quê, e do nada o irmão do cara republica nas redes sociais uma montagem de um torcedor com o Alexandro, né? O irmão do Alexandro postou o irmão com um manto tricolor, falando: ó, bem-vindo, monstro. Pô, aí, mesmo que não tivesse nada, mesmo que não houvesse qualquer negociação, era assunto. A gente tinha no mínimo falar: pô, peraí, e se o Alexandro viesse pra cá? Mesmo que a diretoria não estivesse negociando, e está negociando com o Alexandro. O meu único problema de trazer o Alexandro é pagar um salário muito alto por um lateral que é defensivo. As características de jogador dele, para mim, não tem problema você trazer por 400, 500 pau por mês e ele ser o melhor lateral defensivo do Brasil. O Rafinha faz muito bem esse papel de saída de bola e marcação. Só que o Alexandro ainda tem um quesito a mais que o Rafinha, que o Alexandro também pode jogar de zagueiro. Aí vocês vão falar, pô, Celso, mas a gente já tem 4 bons zagueiros ali. Tem o menor problema ter um quinto bom. O Sabino parece que vai ficar, mas eu não confio muito. O Alexandre está jogando de lateral esquerdo e zagueiro pelo lado esquerdo na Juventus. E diferentemente do Rafinha, o Alexandro tem força física e tamanho de zagueiro. E se o cara está conseguindo jogar de zagueiro, performar na Itália, ele consegue aqui também. Estamos falando de uma das maiores escolas táticas defensivas do mundo todo. E ele atuou menos nessa temporada por questão de lesão, isso é o que me preocupa. Salário e lesão. A posição, a forma com que ele joga, desde que o salário seja mais abaixo do que atacantes e meias, e a gente vai chegar lá daqui a pouco novamente, tudo bem. Tudo bem você trazer ele para fazer essa função por um salário X, não um salário de 2, 3x. Tudo bem, rapaziada? Esse é o meu pensamento sobre o Alexandro, resumindo aqui brevemente. Acho que ele foi bem no Santos lá quando começou a sua carreira, no Atlético Paranaense, na verdade, aí depois vai para o Santos, vai bem também. Em alguns momentos na seleção brasileira eu falei, ok, ele é o titular, não vamos passar, né, nenhum sufoco ali pelo lado direito, mas também não é um cara que ataca, não é esse cara que vai fazer jogadas, vai fazer drible, vai dar o cruzamento ali na cabeça do Caleri, na cabeça do centroavante. Ele não vai fazer isso. É como o Rafinha, de vez em quando vai ao ataque e cria uma situação boa, mas é de vez em quando, por conta da idade e por conta da característica do cara ter mudado. Se você tiver do lado esquerdo um Alexandro, você tem que ter do lado direito um Igor Vinícius, um Moreira, um lateral que ataque. Moreira para mim não foi bem contra o Cruzeiro, mas eu vejo ainda, eu critiquei bastante ali na nossa live na segunda-feira comentando sobre o jogo, mas é um rapaz que eu vejo um enorme potencial, tá? Mas eu estou falando de característica, por atacar, por ir para cima, não adianta nada você ter Alexandre e Rafinha do mesmo lado, que aí você tem 4 zagueiros praticamente. Você tem 4 caras para defender e ninguém para dar profundidade pelos lados, né? Como diriam os tatiquês da vida. Agora, um outro cara que tá sendo falado também pra lateral esquerda, que seria o plano B, esse eu já não gosto, que é o Smiley. Ah, Celta, mas ele foi bem no Lille. Tá bom, e da mesma característica do Alexandro, tá? Ele era lateral ofensivo, passou a idade e virou um lateral defensivo. É um cara que ganha muita disputa pelo alto, não é também um lateral baixo. Vai ser praticamente um Alexandro da Shopee, um Alexandro mais barato. Só que, gente, confesso que nem na época boa, nem na época mais jovem eu achava esse Smiley bola. A primeira vez que ele foi convocado para a seleção brasileira, eu fui atrás e falei, mano, quem que é esse cara? Porque eu realmente não lembrava. Às vezes tem um jogador ou outro que sai numa convocação, alguma coisa, eu vou pesquisar. Mas quem é esse rapaz? Que, por exemplo, o Ian Couto também, que foi recentemente convocado, acho que até pelo Diniz, não foi nem pelo Dorival a primeira vez, não me lembro. Eu fui pesquisar que eu falei, mano, quem é o cara? Pra gente conhecer, mesmo que pelo vídeo Skills and Goals, conhecer o cara antes de falar qualquer coisa.
Na época eu pensei o Ismael, eu falei, meu Deus do céu, realmente laterais brasileiros acabaram. E foi o que eu pensei na época, porque é um cara muito comum. Óbvio que ele ajudou o Lille na França, mas desculpa, gente, uma coisa é jogar no Lille, outra coisa é jogar na Juventus. Não é grife, é questão de responsabilidade, é questão de tamanho de clube. Ele já passou por clube grande aqui no Brasil, passou por clube grande na Europa, tanto em Portugal também, esqueci de citar a passagem dele no Porto, na própria Juventus anos e anos. Então, no mínimo, é um cara bastante profissional. Não estou falando que o Ismail não é, tá? Não há nada contra. Mas se for realmente, vamos dar um salário aqui de 400, 500? Dá para o Alexandre. Agora, se o Alexandre quiser muito mais, eu não iria nem por uma alta grana, eu não iria nem ele, nem no Smile, tá? Eu ficaria ali, mano, vamos achar outro cara aqui no Brasil, na Série B, alguém pra disputar a posição com o Wellington, que só tem o Patrick, e eu acho que a gente precisa de pelo menos 3 jogadores pra cada posição, que é o ideal. Na nossa zaga, a gente tem ali praticamente Ferrarese e Diego, e aí você tem correndo por fora Belém, que tá sumido, e Sabino, mais os titulares Arboleda e Alan Franco hoje, você tem ali 6 caras. Então, beleza, para preencher 2 posições. Na lateral direita, você tem Igor Vinícius, Rafinha e Moreira. Já são 3, que é o ideal, cada um com a sua característica. Seria o ideal também na lateral esquerda, que até o Zubeldia recuperar o Patrick Lanza, era a carta fora do baralho, era só o Wellington. Tá? O próprio Caleri, não é nem só de disputa, porque tem muito cara, por exemplo, o Caleri que é super profissional, é um cara que não precisa dessa competitividade para dar o algo a mais, ele vai sempre dar aquele algo a mais, ele vai dar sempre 110% dele. Só que você precisa de um reserva para qualquer coisa, para cartão amarelo, para lesão, para prevenir o cara de uma lesão, por isso que eu achei bom trazer o André Silva. Você tem o Juan, que tem jogado um pouquinho melhor. Então você precisa de pelo menos 2, no mínimo 2, e o ideal é 3 caras por posição. 4 também já acho demais. A menos que tenha alguma lesão, algum troço. Outra posição que o São Paulo tá indo atrás é de volante. E o que mais tem se falado é o Matheus Henrique, que hoje tá no futebol italiano também, no Sassuolo. Não é mau jogador, eu lembro dele desde a época do Grêmio, bom volante. Ele é mais um 8 do que o 5, só que faz muito bem as duas funções. Não está embaixo, é um cara que já seria um problema, já seria uma grana pro São Paulo gastar. E outra coisa, assim como eu falei que eu acho que o São Paulo não deve pagar um salário muito alto para jogadores defensivos, que seria o caso de Alexandre Ismail, o Matheus Henrique não é esse jogador que vai te dar um gol, uma assistência a cada 2 jogos. Não, é um bom volante, é um bom camisa 8, que pode fazer a função de 5, mais ou menos, né? O Bobadilha que daria certo. No Grêmio, novamente, foi bem, só que o São Paulo teria que desembolsar grana. E estão se falando de coisa na casa dos 6, 8 milhões de euros, mais de 30, 40 milhões de reais. Se for pro São Paulo gastar esse dinheiro, eu sempre falo aqui, 30, 40 milhões, gasta no meia. Quando o São Paulo contratou um Galopo para ser um meia, falei, pô, legal, é um rapaz que pode ajudar, pode fazer gol. Ainda não se encontrou, acho que deve ter suas oportunidades com o Zubeldia. A gente tem também que cobrar pro, a gente investiu 30 milhões nesse cara, tem que render. Porque se fosse um jogador brasileiro, a gente já estaria aqui, ó, na goela do cara. Como é um cara gringo, a gente, ó, tem o tempo de adaptação. A mesma coisa o Ferrarese, que custou 20, pode não ser titular essa temporada, mas a gente espera que cresça nas próximas, pode ser titular ainda esse ano, se acontecer alguma coisa com o Alan Franco ou com o Arboleda, enfim, esperamos que não aconteça nada. Mas o cara pode ter a sua oportunidade, foi bem em alguns momentos, foi mal em outros, a mesma coisa o Galopo. Eu acho que é muito dinheiro para você investir numa posição que não vai te entregar gols e assistências diretamente. E ao mesmo tempo, como eu acho ele mais um 8 do que um 5, eu acho que ele vai meio que disputar com o Alisson, que hoje está jogando muito bem. Então você tem um cara que veio de graça, que está indo muito bem nessa função, que obviamente foi uma surpresa, ninguém apostava nisso, que é o Alisson. Pô, mas aí vocês vão falar, pô, vocês precisam de um outro cara. Já não contrataram o Bobadilha? Para a função do Pablo Maia, que seria a que o Matheus Henrique fosse preencher agora, porque o Bobadilha, além de ir para a Copa América, mas o Matheus Henrique só viria em julho também, e o Paraguai eu tenho certeza que vai cair cedo na Copa América, nada contra, mas é porque a seleção é fraca. Você vai ter daqui a pouco o Pablo Maia, voltando de lesão. Você tem o Luiz Gustavo para fazer isso. Não contrataram o Luiz Gustavo? Contrataram então porque era brother do Lucas, porque era amigo, porque, ah não, parece um cara bom de grupo, um capitão sem faixa, tá, e bola, e jogar, não vai jogar? Então admite, a contratação foi um erro, rescinde com o cara. Não fica pagando salário até dezembro. Se bem que para pagar salário até dezembro e rescindir com o cara, talvez fique elas por elas. E eu não entendo, porque nos poucos momentos que o Luiz Gustavo entrou, ele foi bem. A menos que tenham descoberto alguma coisa, porque o cara teve lesão também. Que é aquele negócio. Eu sempre falo que o São Paulo, quando vai contratar jogador, fala pra soprar um palitinho, que é o exame médico já, que não faz exame médico de verdade. Tendo em vista que o colombiano que não gosta de trabalhar vive com dor também, mas o departamento médico deu aval e falou, pode trazer, né? Que é a maior mentira, essas coisas de fazer o exame médico pra provar, a maior mentira que tem é isso aí. Mas, rapaziada, como eu falei, eu não gastaria muito dinheiro num volante, mesmo que seja um cara, ó, pra resolver o problema.
Eu acho que esse tipo de posição o São Paulo deveria formar, como foi o caso do Pablo Maia. Deveria ir atrás de jogadores em ascensão na Série B, na Série A. Sabe, mesmo que você gaste ali 10, 15 milhões, no máximo 20. Só que não é o caso do Matheus Henrique. A gente tá falando de um cara muito caro. A não ser que o São Paulo faça uma troca, faça um negócio, parcele em 24 vezes, 58 vezes. Aí beleza, aí dá pra fazer negócio. Só que eu duvido que o Sassuolo vai querer isso. E estão falando que o Cruzeiro também tá na jogada, com um novo dono, que também tem muita grana. Então eu acho que é um cara difícil. E por conta dessa questão financeira, eu acho que não vem. E também teria esse pé atrás de investir. Só que estamos falando de um bom jogador, de um bom volante que pode fazer muito bem essas duas funções. Não seria contra a vinda do atleta. Só acho que o São Paulo tem que tomar cuidado com os seus investimentos. São Paulo, uma coisa é você pagar caro num Caleri, num Lucas, até mesmo se o São Paulo tivesse gastado dinheiro na época no Luciano, que foi só a troca ali, né? Tecnicamente gastou 15 milhões, porque foi o Everton Cardoso pro Grêmio, o Luciano veio. Mas beleza, o Luciano valeria 15 milhões, o Caleri valeu os 15 milhões investidos, o Lucas vale a 1 milha e tanto que ganha por mês, porque é um cara que vai resolver o problema lá na frente, é um cara que pode fazer um gol de título, é um cara que vai diariamente te dar 3 pontos, te dar uma classificação de Libertadores, de fase de grupos, de tudo isso aí. Não seria o caso do Matheus Henrique diretamente, mas indiretamente sim, porque é bom jogador. Agora, para fechar, o último aí, vocês falaram, vocês, né, a galera do nosso grupo de membros, me falou hoje, Celso, e o Arthur ex-Grêmio? O Arthur, ex-Grêmio, que foi se reencontrar nessa temporada depois de anos e anos na Europa, não indo bem em lugar nenhum. O cara vai pro Barcelona, não joga, não, joga, mas não consegue performar um nível que você fala, ó, porque quando ele surge no Grêmio, todo mundo falou, é o novo Iniesta, é o novo não sei quem, e não virou. Mas não virou nem sombra, não é que o cara foi mais ou menos. Por exemplo, o Paulinho, ex-Cortinas, foi bem no Barcelona. O Arthur nem isso, não conseguiu performar no Barcelona. Aí vai pra Juventus. Aí na Juventus também não performa, emprestado pro Liverpool. No Liverpool nem conseguiu jogar, lesões, etc, etc, etc. Entre 2017 e 2023, o cara não jogou. Essa última temporada na Fiorentina, ele já foi um pouco melhor, já foi bem. É um cara que tem histórico de lesões. Acho que na época do Grêmio era um senhor jogador. Eu falava, mano, esse moleque aí, meu Deus do céu, camisa 8 da seleção brasileira pelos próximos 10 anos. Não aconteceu. E o meu medo é o cara vir pra cá e ser um Rames 2.0, ter problemas de lesões, ter isso e aquilo. Óbvio que ele tá um pouquinho mais em baixa em questão financeira. Não seria tanto problema, acho que não seria tão difícil assim financeiramente tirar o cara da Fiorentina. Mas é um cara que pra mim seria uma incógnita. O Matheus Henrique, mesmo que o São Paulo investisse assim, uma bala, uma grana, eu ia falar, pô, é um bom volante. É um cara que vai resolver a volância. Não tem objeção. Fico ali meio com o pé atrás por causa dessa coisa do investimento, mas falaria, pô, beleza, investiu num cara que sabe que vai dar retorno hoje. O Arthur, pra mim, é um ponto de interrogação. A mesma coisa que eu falei, o Alexandre e o Ismael é outra coisa. Eu acho que é muito dinheiro pra lateral. Né? Ainda mais lateral defensivo, não é um lateral que ataca, que vai te dar cruzamento, que vai te dar 10 assistências por ano. Não é o caso. Se fosse, eu falaria, pô, pode trazer ganhando 500 ou 600, até 700 eu deixo. Mas agora o caso do Arthur, pra mim, seria um enorme ponto de interrogação. Quem é o Arthur que vem? É o Arthur dessa temporada da Fiorentina, é o que não jogou nada na Juventus e no Barcelona, e muito menos ainda no Liverpool, é o cara que foi bem esse ano na Fiorentina. Quem? Quem seria o Arthur que o São Paulo está trazendo? Bom, rapaziada, é isso que eu penso de todas essas negociações envolvendo o São Paulo. Não sou contra fazer investimento. Lógico, pô, Celso, tá mão de vaca, no FIFA você não deve comprar ninguém. Compro, só que eu acho que o São Paulo tem que ter cuidado para não se prejudicar financeiramente de novo, para não cair num buraco financeiro de novo por investir em um monte de gente. Acho que o São Paulo tem que diminuir a sua margem de erro. Como eu falei, mesmo que fosse gastar uma grana absurda no Matheus Henrique, é o cara que vai te entregar. O Alexandre, o São Paulo tem que ter esse cuidado. O cara não tá recebendo oferta de meio mundo. Não, se conversar, ó, Alexandre, aqui, você não vai ganhar tanto, mas você tem um projeto aqui para ser campeão. Você vai ser um dos líderes aqui do elenco. A gente espera isso, isso, isso e isso de você para os próximos 2 anos. Beleza. Agora, não vamos também trazer o cara achando que ele é o novo Roberto Carlos, novo isso, novo aquilo. O Marcelo, por exemplo, mesmo fora de forma, pela capacidade técnica ofensiva, consegue produzir muita coisa para o Fluminense, porque sempre foi um lateral que ataca muito. Não é o caso do Alexandro, são características diferentes. Não esquece de curtir o vídeo, comentar aqui o que você acha aí desses nomes que estão sendo especulados. Celso, tem um rapaz que eu vi na Série B que poderia ajudar nós, esse. Manda aqui nos comentários também, que eu sempre gosto de ver. A galera sempre dá sugestões maravilhosas. Se inscrever no canal, rumo aos 20 mil inscritos. Rumo aos 18.200 primeiro e depois dos 20 mil. Tamo junto como sempre. Vamos São Paulo, senhoras e senhores.